Capítulo 1012, para encontrar um contraste. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim Li Ming voou alto nos céus. Atrás dele, a brilhante lua da estrela espiritual flamejante pairava nos céus, iluminando seu corpo em esplendor claro. Porque a chegada do corvo dourado fez com que os fortes ventos celestiais da estrela espiritual flamejante se acalmassem, seus longos cabelos estavam lentamente flutuando ao vento, dançando como fios pretos de seda. Nesse momento, ele era como um imortal que desceu ao mundo, seu temperamento elegante e etéreo. Quando Li Ming viu a cena à sua frente, seus olhos limpos e brilhantes revelaram uma luz de espanto. Ele acabou de sair da torre de totens e não esperava que tal cena estivesse ocorrendo. Um enorme corvo dourado de centenas de milhas de comprimento flutuava nos céus e todos os discípulos na estrela espiritual flamejante se reuniram na praça em frente à torre de totens. O homem e a mulher que estavam voando, obviamente eram duas grandes potências. Que ocasião especial era hoje? Li Ming ficou intrigado. Ele estava percebendo pacificamente as leis dentro da torre de totens, então ele não percebeu as mudanças ocorrendo do lado de fora. Li Ming saindo nesse momento foi um evento extremamente perceptível. Como os emissários da sede haviam chegado, a grande maioria dos discípulos se reuniram aqui para cumprimentá-los. Li Ming saindo da torre de totens foi notado imediatamente. Ainda há algumas pessoas reclusas neste momento. Xianguvan sorriu fracamente ao olhar para Li Ming. Sun Baixing revelou uma expressão embaraçada. Ele queria dizer rapidamente algumas palavras para encobrir isso, mas Xuan Jiun riu alegremente desta vez e disse: "Oh, é sobrinho aprendiz Lin. Ele tem meditado nas pedras do caos na torre de totens e esteve em reclusão todo o tempo até agora. Um ano inteiro já passou. Desde que ele meditou por mais de um ano, suas colheitas deveriam ter sido tremendas. O sobrinho aprendiz Lin é afinal o discípulo novato número 1 do Palácio Grito da Fênix. Sua percepção é extraordinária." Xuan Jiun enfatizou deliberadamente as palavras pedras do caos, bem como o fato de que Li Ming era o discípulo novato número 1 do Palácio Grito da Fênix. Quando ela disse isso, o rosto de Sun Baixing ficou vermelho de vergonha. Embora Xuan Jiun tivesse dito que Li Ming devia ter tido muitas colheitas e externamente parecia estar o elogiando, qualquer um que ouvisse poderia entender que havia lâminas escondidas em suas palavras. Ela sabia claramente como era difícil perceber as pedras do caos e também estava ciente de que as colheitas de Li Ming deviam ser muito pequenas. Assim, ela falou dessa maneira para chamar mais atenção para ele e constrangê-lo ainda mais. Este foi um ataque especialmente crítico, já que os dois emissários da sede estavam aqui. Apenas o que era uma pedra do caos. E quanto poderia um discípulo novato perceber delas? Se alguém as escolhesse e não pudesse perceber nada delas, então isso era simplesmente superestimar suas próprias habilidades, mordendo mais do que se poderia mastigar e se tornando a piada do público. A verdade é que o nível atual de Li Ming não foi suficiente para chamar a atenção da sede. E os assuntos de hoje fariam os dois emissários desenvolver uma má impressão em relação ao Palácio Grito da Fênix. Afinal, Li Ming era o principal discípulo júnior do Palácio Grito da Fênix e também a glória do Palácio Grito da Fênix. Se Li Ming foi transformado em piada, como alguém do Palácio Grito da Fênix poderia ficar de cabeça erguida? E como Sun Baixing era o responsável pelos discípulos do Palácio Grito da Fênix nesse julgamento de fundação, ele naturalmente sofreria a maior vergonha. A sorte do irmão Lin é realmente horrível. Ele não saiu mais cedo nem mais tarde, mas escolheu esse momento em que toda a atenção estava voltada nos emissários para emergir. Não apenas isso, mas Xuan Jiun também está provocando problemas. É impossível que ele tente se misturar e ser esquecido. O irmão Lin ficou preso em meditação sobre as pedras do caos e não aprendeu nada no ano passado. Mas todos já fizeram um desvio em seu cultivo antes. Deixando de lado esse ano, o desempenho do irmão Lin ainda estava entre os melhores. Mas agora, temo que ele deixe uma má impressão nos emissários, Xiao Shaobai murmurou para si mesmo. Seus pensamentos eram os mesmos de todos. A sorte de Li Ming era apenas lixo.
Algo que originalmente era um assunto pequeno, de repente se tornou um assunto importante nessa situação. Neste momento, Sun Baixing realmente odiava Chuan Jian ao extremo. Ela era simplesmente seu inimigo mortal. Essa mulher era esperta e conhecia um monte de truques sujos e sempre aproveitava todas as oportunidades para arruinar os outros. Se não fosse por sua conversa fiada hoje, ninguém saberia que ainda era a primeira vez que Li Ming entrou na Torre de Totens. Aqueles dois emissários teriam assumido que esta era a segunda ou terceira vez de Li Ming na Torre de Totens e não se importariam muito. Tudo que Sun Baixing podia fazer era reprimir o sentimento de desânimo dentro dele e sorrir, dizendo: a fada Shu está simplesmente fazendo uma piada. Como podem os discípulos do nosso palácio Grito da Fênix comparar com os espantosos discípulos do seu palácio Encanto da Fênix? Li Ming estava simplesmente passando por uma sessão de meditação improvisada. Mesmo que ele não tenha percebido nada, ele ainda ganhou experiência, ampliando seus horizontes e estabelecendo uma boa base para seu futuro cultivo. O vice-mestre do Salão Sun é muito modesto. Eu realmente sei que sobrinho aprendiz Lin Aki foi capaz de pular as etapas e derrotar o mestre das 9 mortes com 4 camadas celestiais apenas com um cultivo da 5ª etapa da destruição de vida. Como ele poderia ser tão horrível quanto o que o vice-mestre do Salão Sun está fazendo ele ser? Neste julgamento de fundação, também estou observando o desempenho do sobrinho aprendiz Lin. Desde que o vice-mestre do Salão Sun disse que o sobrinho aprendiz Lin meditou sobre as pedras do caos para estabelecer sua base, talvez você me permita ver exatamente que tipo de base é essa? O significado de Chuan Jian era óbvio. Ela queria que Li Ming corresse pelos 18 infernos de chamas e pela matriz ilusória do deus do combate. Às vezes, não importava o quanto sua luz fosse brilhante, você ainda precisava de alguém para servir de contraste, para que os outros pudessem ver quão bom você era. Li Ming pulando etapas para derrotar o mestre da 9 mortes com 4 camadas celestiais com um cultivo da 5ª etapa da destruição da vida tinha qualificações suficientes para servir como um contraste. Ela queria que os outros vissem que, mesmo que alguém como Li Ming perdeu para Yan Yuer, isso enfatizaria o quão incrível e incomum seu talento era. Como poderia Sun Baixing não conhecer os pensamentos de Chuan Jian? Ela realmente queria usar o gênio número 1 do seu palácio Grito da Fênix para servir como contraste. Poderia essa mulher ser mais cruel e implacável? Seus pensamentos internos eram sombrios e cheios de animosidade, mas sua aparência externa era muito mais genial. Ele acariciou a barba e parecia um pouco desinteressado quando disse: a fada Shu deve estar brincando. O sobrinho aprendiz Lin tem talento dotado pelos céus, então como poderia o nosso palácio Grito da Fênix mostrar nosso fraco desempenho? Nós admitimos a derrota, nós admitimos a derrota. A fada donzela Shu disse que o sobrinho aprendiz Lin Aki conseguiu pular etapas e derrotar o mestre das 9 mortes com 4 camadas celestiais com um cultivo da 5ª etapa da destruição de vida. Quer fosse Jin Jianzun ou Xianggu Wang, qualquer um deles poderia distinguir o duelo verbal que eles estavam tendo. A Xianggu Wang sorriu fracamente. Ela já havia visto esse tipo de situação muitas vezes antes. Ficou claro que esses dois anciãos tinham um relacionamento muito amargo. Uma vez que um deles teve a chance de pisar no outro, eles certamente não perderiam essa oportunidade. Normalmente, nenhum deles se preocuparia com esse tipo de briga, mas o interesse de Jin Jianzun foi realmente despertado pelas palavras de Chuan Jian. Isso foi que Li Ming pulou etapas para derrotar o mestre das 9 mortes com 4 camadas celestiais com um cultivo da 5ª etapa da destruição da vida. Esta era a prova de que Li Ming era um gênio do combate real. A 9 mortes com 4 camadas celestiais não era tão ruim. Além disso, quando se passou da 8ª para a 9ª etapa da destruição da vida e foi batizado pelo Dao Celestial, isso equivalia à metade de um reino de cultivo. No passado, se Xiao Daoji fosse capaz de correr pelos 18 infernos de chamas com um cultivo das 9 mortes, ele teria sido capaz de chegar ao 7º nível muito mais facilmente.
No entanto, a verdade era que havia um número extremamente pequeno de artistas marciais que escolheriam entrar no julgamento de fundação da Fênix Ancestral pela primeira vez depois de chegar a 9 mortes. Isso porque antes de cruzar as 9 mortes, quanto mais profunda e sólida fosse a fundação, maior seria a nuvem de energia de origem e mais completo seria o batismo de leis. E, eles poderiam desenvolver essa fundação passando pelo julgamento de fundação da Fênix Ancestral antes das 9 mortes. Por outro lado, também havia vantagens em passar pelo julgamento de fundação da Fênix Ancestral após atingir as 9 mortes. Isso porque depois de entrar nas 9 mortes e passar pelo batismo das leis do mundo, a compreensão das leis de alguém seria muito mais profunda, e os ganhos de entrar e meditar dentro da torre de totens também seriam maiores. Eles seriam capazes de ir mais fundo nos 18 infernos de chamas e obter mais recompensas. Uma vez que eles fossem para o julgamento de fundação pela segunda vez, eles não seriam mais discípulos novatos e não receberiam tratamento especial. E, na verdade, às vezes isso simplesmente não mostrava os desejos de alguém. O julgamento de fundação da Fênix Ancestral tinha um intervalo de 4 anos entre cada vez que ocorria, para que os totens fossem reabastecidos. Em um tempo tão longo, muitos não conseguiram fazer avanços cedo. Por exemplo, havia poucas pessoas que participaram do julgamento de fundação da Fênix Ancestral em seus 20 anos. Afinal, nem todo mundo era tão talentoso quanto Yan Weber. Jin Jianzun originalmente foi um gênio do combate. Em termos de compreensão das leis, ele não passava de um amador. Foi por essa razão que ele foi ridicularizado por aqueles gênios que se destacavam em leis, mas ele não se importou com essas piadas. Afinal, a força era a única verdade. Se a sua compreensão das leis era alta, mas você ainda não conseguiu derrotar outra pessoa em batalha, qual era a utilidade da sua compreensão? Assim, ele apreciava profundamente aqueles gênios que tinham características semelhantes a dele. Reportando ao emissário, Li Ming na verdade pulou etapas para derrotar um artista marcial das 9 mortes com 4 camadas celestiais, estando na 5ª etapa da destruição da vida. Em termos de combate, ele pode ser considerado um pouco talentoso. Sun Baixing disse modestamente: "Ah, ancião Sun, você está sendo muito humilde. O que quer dizer com um pouco talentoso? Isso é realmente uma conquista incrível. Li Ming, certo? Você não é ruim. Na verdade, você é muito do meu agrado. Durante esse julgamento de fundação da Fênix Ancestral, eu e a Xianggu Wang ficaremos na estrela espiritual flamejante por um tempo. Eu observarei seu desempenho na matriz ilusória do Deus do Combate. Eu realmente não me importo com quão bem você for nos 18 infernos de fogo, mas você deve abater pelo menos 600 pessoas dentro da matriz ilusória do Deus do Combate. Se você conseguir matar 600 pessoas, então eu vou assumir a responsabilidade e recompensá-lo com 3 gotas de sangue de coração da Fênix." Assim que Jin Jianzun falou, ele também prometeu 3 gotas de sangue de coração da Fênix. Isso era o mesmo que 150 gotas de sangue de pluma da Fênix. Isso deixou Li Ming atordoado. Ele podia sentir que tipo de status elevado esses dois tinham do tom que Sun Baixing usava enquanto falava com Jin Jianzun e Xianggu Wang. Mas, mesmo assim, ele não achou que esse homem prometeria 3 gotas de sangue de coração da Fênix sem pestanejar. Tinha que se saber que quando Sun Baixing e Shun Jiun fizeram a aposta pelo caldeirão Eclipse Celestial, eles também apostaram uma gota de sangue de coração da Fênix. Obviamente, o status dessas duas pessoas era inúmeras vezes maior do que o status do Sun Baixing e Shun Jiun. Shun Jiun franziu a testa ligeiramente. Ela podia ver que Jin Jianzun tinha uma excelente impressão em relação a Li Ming e nem sequer perguntou sobre a piada de Li Ming meditando sobre as pedras do caos. Parecia que ela não seria capaz de pisar com sucesso em Sun Baixing dessa vez. Ela disse: "Emissários, que tal nós vermos Iwer tentando pela primeira vez a matriz ilusória do Deus do Combate para ver até onde ela pode ir?" Tudo bem. Xianggu Wang assentiu. Ela naturalmente não discordaria disso. Yan Iwer estava prestes a tentar a matriz ilusória do Deus do Combate. Os outros discípulos já esperavam isso há muito tempo. Neste momento, todos eles não puderam deixar de falar sobre isso.
ela finalmente vai passar pela matriz. Eu me pergunto quantas pessoas Ian pode matar, 600? 700? Não seja idiota. Ian pode não ser boa no aspecto de combate. Você acha que é fácil matar de 600 a 700 pessoas na matriz ilusória do deus do combate? Quanto a completar os 1000 massacres e obter uma gota de essência sanguínea da Fênix, isso é uma piada ainda mais. Parece bom como um objetivo, mas quem pode realizar isso? Nem mesmo o Xiao Shuji do passado conseguiu fazer isso. Quando alguns discípulos estavam conversando casualmente, Lin Ming ficou chocado com as palavras deles. O que? Essência sanguínea da Fênix? Do que os companheiros estão falando? Você pode obter a essência sanguínea da Fênix se você se passar através da matriz ilusória do deus do combate. Oh, irmão Lin, você pode não saber, mas Chuan Jiun solicitou a sede por uma gota de essência sanguínea da Fênix para Ian Weber. A sede não concordou diretamente. Em vez disso, eles estabelecem um padrão. Se ela puder alcançar esse padrão, ela poderá obter uma gota de essência sanguínea da Fênix. A tal assunto. Lin Ming ficou perplexo. Se ela pudesse alcançar esse padrão, então ela poderia obter uma gota de essência sanguínea da Fênix. Se ele pudesse alcançar esse mesmo padrão, então ele também poderia